meditar nesta noite sobre esse tema ainda, o reino de Deus e a justiça social. Lembrando que, quero fazer um aviso, que todos os anos nós vamos começar a avisar isso mais insistentemente. A primeira vez nós teremos a nossa oferta de primícias. Nós vamos, como sempre fazemos, nós vamos fazer no dia 1º de janeiro. Nós passamos aqui em oração, em joelho na casa de Deus, entramos o ano no dia 31 para o dia 1º, de joelhos na presença de Deus aqui orando. E nos primeiros minutos de 2017, nós temos uma direção de Deus, já fazemos isso há vários anos. Vamos separar uma oferta, isso não tem a ver com o seu dízimo, vamos separar uma oferta chamada primícia, e vamos entregar a primeira oferta, a primeira primícia do ano de 2017, ou seja, você vai gastar, olha que coisa maravilhosa, você vai gastar e vai entregar o seu dinheiro para o Senhor nos primeiros minutos do ano de 2017. Você não vai comprar uma roupa, você não vai gastar com restaurante, você não vai pagar uma conta, não. Nos primeiros minutos de 2017 você vai entregar uma oferta e dar ao Senhor uma primícia. Por isso, desde já, vai orando e vai separando aí para consagrar e dar a Deus, né? Eu sei que os tempos são tempos de escassez, tempos de desemprego. Nós temos aí mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, e logicamente muitos desses desempregados estão na igreja. Mas Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar graça. Esse ano mesmo, em 2016, eu não tinha de onde tirar dinheiro, e Deus me deu graça, me deu uma estratégia. Eu fui lá, peguei alguma coisa em casa e vendi. No último dia, irmãos, no dia 31, encontrei alguém que comprasse, vendi um relógio que eu tinha lá, vim aqui, entreguei e dei oferta de primícia no começo do ano de 2016. E por isso Deus me sustentou, por isso Deus me abençoou esse ano inteiro. Glória a Deus. Justiça social. Nós ouvimos muito sobre isso, e nós precisamos tomar atenção naquilo que a palavra de Deus nos fala, nos ensina a respeito disso. Porque existe uma mensagem adulterada, pregada em muitos púlpitos e muitas igrejas, de que o cristianismo, o evangelho, ele veio para suprir todas as tuas necessidades. Pare de sofrer, não é assim? A teologia da prosperidade que está aí, esses cultos televisivos que tem 40 minutos, 50 minutos, e desses 50 minutos, 45 é para pedir dinheiro, para que se mantenha no ar pedindo mais dinheiro, né? Pedindo mais dinheiro, prometendo para as pessoas algo que a Bíblia não promete, garantindo para as pessoas algo que a Bíblia não garante. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus nos moldes, nos termos que Jesus disse. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, errais em não conhecer as Escrituras, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E conhecer vai muito mais do que vir à igreja com uma Bíblia e uma vez por semana ouvir uma palavra, uma pregação, ou esporadicamente pegar a sua Bíblia na sua casa para ler. Isso não é conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras é se aprofundar, é se dedicar a conhecer a palavra de Deus, porque a palavra revela Jesus. Quanto mais você conhece da palavra, mais você conhece de Jesus. Você conhece dos atributos de Deus, você conhece como é o caráter de Deus, como que Deus age, como que Deus opera na nossa vida. E sem esse conhecimento nós somos enganados. Não é à toa que o profeta Oséias diz: o meu povo foi destruído por falta de justiça social. Foi isso que ele falou? Não, foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento, logicamente, aqui da vontade de Deus, a vontade perfeita e soberana de Deus. E justiça social, Jesus, ele, como o nosso exemplo máximo e principal, primeiro, ele nos deixou algumas características do que ele veio para fazer a este mundo e o que representa a justiça social no ministério dele, no trabalho dele, na revelação de Jesus a este mundo.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 6, verso 25 e 27. Eu não estou com a NVI, ok? Evangelho de João 6, 25 e 27. Antes de nós lermos, abaixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa noite, por este tempo especial que o Senhor nos permite estarmos aqui para, Senhor, sermos edificados, sermos transformados e tocados pelo Teu poder, Senhor. Porque o Teu reino, Senhor Deus, está aqui neste lugar, Senhor. Tua palavra diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E é na liberdade do Teu Espírito, da Tua presença, que nós nos encontramos nesta hora, Senhor. E queremos desfrutar disto, Senhor. Nós queremos desfrutar, Senhor Deus. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira, da mesma forma como nós entramos. Não queremos sair com os mesmos pensamentos, não queremos sair com os mesmos sentimentos, não queremos sair na mesma condição que entramos emocional aqui, Senhor. Queremos ser transformados e tocados por Ti, Senhor. Porque nós entendemos, ó Pai, que quando nos encontramos contigo, Senhor, algo tem que acontecer, algo tem que acontecer em nossas vidas e mudar a nossa vida, Senhor. Porque a nossa palavra nesta noite, Senhor, não pode consistir em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, Senhor, para que a vida dos nossos irmãos, Senhor, sejam baseadas e norteadas pela manifestação do Teu poder, Senhor. Porque nós entendemos que o Teu reino, Senhor Deus, é poder e não palavras somente, Senhor. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. João 6, 25 a 27. Diz assim: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Jesus havia feito uma multiplicação de pães e de peixes, e estas pessoas foram exatamente no lugar aonde Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Voltaram para lá, pensando que Jesus estivesse ali no mesmo lugar para multiplicar os pães e os peixes. E Jesus não estava ali, logicamente. Então eles foram até onde Jesus estava, procuraram Jesus e o encontraram. E por isso eles disseram: Senhor, quando foi que chegastes aqui? Como querendo dizer, já aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes? O povo já comeu? E Jesus os censura claramente, dizendo: vocês vieram aqui, eu entendo a intenção e o propósito do coração de vocês, porque vocês receberam pão e receberam peixe, de graça vocês comeram. O que Jesus estava dizendo com isso? Que aquelas pessoas não estavam entendendo a mensagem de Jesus, aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus, qual o propósito da sua vinda, da sua revelação, e eles estavam ouvindo somente a voz do seu ventre, só estavam escutando o barulho do estômago. Quantos aqui já não ouviram o barulho de estômago, não é? Estômago vazio. Me lembro que eu, quando era um pouco mais jovem, estava num acampamento, e a gente estava lá em Sumaré, no acampamento, sentado, e era palavra, e começava cedo, ia das 8h30 até meio-dia, e ninguém levantava, ninguém saía, não tinha coffee break, nada disso. E ficamos lá um tempão, horas ali, ouvindo a palavra de Deus. E quando estava perto do meio-dia, nós estávamos sentados assim numa turminha, e tinha uma moça, uma menininha, bem magrinha, bem mirradinha, pequena, uma jovem, que de repente, no meio do culto, o estômago dela fez um barulho. Irmãos, eu não estou exagerando, eu não sou evangelástico, mas o barulho do estômago dela, muita gente ouviu do lado. Fez tuim. E a coitadinha ficou com tanta vergonha, se encolheu, ela queria se jogar debaixo das cadeiras.
porque o estômago estava vazio. Nem água tinha para beber naquela hora. Estas pessoas procuravam Jesus justamente por causa disso. Não, ele multiplica os pães, ele dá peixes, e nada cobra por isto. Esta é a mensagem que hoje também se prega. Venha para Jesus e os teus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e você vai ter tudo o que você tem de direito. A riqueza e a soberba deste mundo. Existe uma figura mitológica grega que é chamada de cornucópia. Não sei se quantos ouviram falar. Cornucópia tem um desenho parece um chifre. Parece um chifre e é um corno, um chifre. E desse corno sai comida em abundância. Sai muita coisa e representa, no latim é cornucopiae, chifre da abundância, relacionado à fartura da alimentação. Isso está ligado à mitologia grega. E pessoas acreditavam que existia realmente isso e procuravam, assim como o cálice sagrado e assim por diante. A cornucópia, que de dentro desse chifre saía comida em abundância. Isso não é um sonho? Isso não é uma maravilha? Já pensou? Você ter algo assim dentro da sua casa que a qualquer hora, a qualquer momento pode te dar comida em abundância, satisfazer todas as suas necessidades. O ser humano, ele pensa em primeiro lugar, infelizmente é assim, de acordo com seus apetites. O que são apetites? São vontades que nós temos. Apetite sexual é um deles. Apetite pela comida é um deles. Desejo, sede de água também é outro. Desejo e sede de fama e de poder também é outro. Mas tudo isso nada tem a ver com a pregação do Evangelho de Jesus. Por isso que aqui no Evangelho de João, onde você está comigo, no Evangelho de João, lá no verso 34, eles disseram assim para Jesus, depois de serem censurados, eles disseram assim para Jesus: Jesus, então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mesmo Jesus tratando de esclarecer e dizer que a mensagem dele transcendia a necessidade humana, transcendia a necessidade material, de dinheiro e de qualquer outra coisa básica humana, transcendia, porque ele tinha uma pregação e uma palavra de vida eterna, porque ele veio para trazer salvação, ele veio para trazer transformação, ele veio para mudar o coração do homem, a natureza do homem. As pessoas, elas queriam ainda continuar recebendo aquele pão. Dá-nos sempre desse pão, Senhor. Que coisa boa, é isso que nós queremos. Ou seja, eles ouviam por um ouvido e saíam pelo outro, o que Jesus dizia. Como a mulher samaritana, que no poço de água, depois de Jesus lhe explicar com clareza qual era a sua missão, quem ele era e o que ele estava revelando a respeito da sua vida, aquela mulher disse: ó Senhor, me dá sempre então. Ele disse, Jesus disse: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede outra vez. E o que a mulher disse? Ah, Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais precise vir aqui a este poço. Ou seja, as pessoas, elas são sempre as mesmas. A natureza humana é sempre a mesma, procurando sempre saciar as suas necessidades emergentes, as suas necessidades da hora, do momento, e não conseguem olhar para frente, não conseguem visualizar e olhar para frente o plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabe, assim como eu, que Deus trabalha com propósitos, que você não veio a este mundo somente para ocupar espaço, para ter uma certidão de nascimento, um RG, casar, ter filhos, adquirir propriedades ou não adquirir propriedades, seja lá como for. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Qual é o propósito e o plano de Deus para a sua vida? Seria tão interessante se nós nos questionássemos, se nós procurássemos em Deus entender qual é o propósito e o plano de Deus para a nossa vida, que vai muito mais além do que a pequenez da nossa mente, a pequenez do nosso pensamento. E eu conheço uma história de um homem, um grande cientista,
falando sobre justiça social, porque os governos não conseguem resolver essa questão. Estão aí os socialistas sendo expulsos do mundo, né? Está havendo um movimento no mundo inteiro para a direita, e os socialistas, os comunistas estão sendo jogados para fora do planeta. Ninguém quer saber mais de socialistas. E a mensagem socialista é atender à justiça social, fazer com que o governo obrigatoriamente dê para o povo tudo que o povo precisa, mesmo que esse povo não precise trabalhar por isso, mesmo que esse povo não tenha que trabalhar por isso. A mensagem socialista é tirar dos ricos e distribuir aos pobres. O pastor Mark Murdock, um grande homem de Deus, sabe, lá nos Estados Unidos, e ele é constantemente consultado por governantes, por ministros e por secretários lá nos Estados Unidos. Ele disse em um dos seus livros que se você pegar toda a riqueza do mundo, a riqueza que está concentrada na mão de poucos, certo? Concorda? A riqueza do mundo está concentrada na mão de poucas pessoas. Se você pegar toda essa riqueza, todo esse dinheiro, e juntar num saco só, e você dividir por cada habitante da terra, do planeta, você acabaria com a miséria e com a pobreza. Mas ele disse, isso é uma falácia. Sabe por quê? Porque o dinheiro tem DNA também. O dinheiro sabe quem é seu dono. Se você pegar o dinheiro do rico e distribuir para os pobres, depois de algum tempo, sabe o que vai acontecer? Esse dinheiro volta para a mão da onde saiu, volta para a mão dos ricos, volta para a mão daquelas pessoas que sabem lidar com isso, que têm a expertise e que têm o tino para isso. Então, distribuir riqueza não é a solução para resolver a miséria e a pobreza do mundo. Mas um grande cientista estava lá no seu laboratório, no seu santuário, preocupado em resolver, encontrar uma fórmula e uma resposta para os problemas do mundo. E esse cientista, com um filho de 7 anos de idade, foi incomodado no seu laboratório, porque essa criança queria a atenção do pai. E esse menino de 7 anos de idade queria ajudar o seu pai a resolver os problemas do mundo. E o pai, então, sendo atrapalhado por aquela criança, ficou pensando, o que eu vou fazer para que ele me deixe trabalhar? Eu preciso distraí-lo de alguma forma. E o que esse pai viu? Ele viu um grande mapa pendurado na parede, o mapa do mundo. Ele pegou esse mapa e teve uma brilhante ideia, já sei o que eu vou fazer. Pegou uma tesoura e picotou aquele mapa todinho e perguntou para o seu filho, você gosta de quebra-cabeças? Ele falou, eu gosto, então você vai me ajudar. Picou aquele mapa todinho em muitos pedaços, pegou uma fita adesiva e deu para o seu filho e disse assim, então você vai pegar agora este quebra-cabeça e vai montar o mundo, vai consertar o mundo, vai me ajudar a consertar o mundo. Este pai ficou contente, feliz, porque ele teve uma brilhante ideia e achou que ele tinha se safado. Passado algumas horas, ele ficou surpreso, porque ele imaginou que o seu filho ficaria dias com aquela missão, porque era muito difícil, uma criança de 7 anos, o mapa do mundo. E o filho daqui a pouco gritou para o seu pai, passado algumas horas, pai, eu já terminei. E o pai, então surpreso, quis ver o resultado, imaginando o seguinte, adivinha o que eu vou ver, né? Resultado que eu vou encontrar de uma criança de 7 anos com um mapa do mundo que ele não conhece, que ele não tem domínio. Como é que ele vai resolver? Como é que vai ser o resultado disso? Esperando encontrar alguma coisa assim sem sentido. Qual não foi a sua surpresa quando a criança veio e mostrou para o seu pai o mapa do mundo perfeito? E o pai então, surpreso e assombrado com aquilo, pergunta para o seu filho, mas como que você conseguiu fazer isso? Você não entende de geografia? Você não sabe nada a respeito do mapa do mundo? E o filho disse assim, pai, eu observei uma coisa, quando o senhor estava tirando o mapa e estava cortando o mapa, eu vi que atrás do mapa tinha a figura de um homem. E então quando eu comecei a montar o mapa do mundo, estava muito difícil, eu não conseguia.
Era impossível para mim. O que eu fiz? Eu virei e montei um homem, e coloquei a fita adesiva e montei o mapa completamente. Eu consertei o homem. Resumo da história: conserte o homem e você vai consertar o mundo. Conserte o homem e você vai consertar o mundo. Mude o homem e você vai mudar o mundo. Essa é a mensagem de Jesus. Eu vim para João 1,12. Vem para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para ser recebido como o único Deus, para restaurar e transformar e mudar a vida do homem. E nós não conseguimos entender que mensagem é essa, porque ela está misturada nos nossos dias com uma mensagem deturpada sobre o Evangelho. Porque o Evangelho não é boa nova. Sim, o Evangelho é boa, são boas novas. Mas o Evangelho não veio para suprir todas as necessidades do homem. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As pessoas não gostam, e não se prega muito sobre isso. Não se prega muito sobre isso, não se prega muito sobre o inferno, não se prega muito sobre a volta de Jesus. Mês que vem agora nós vamos falar, e o nosso tema será o reino de Deus e a volta de Cristo, que está iminente, que está bem próximo. Mas o que nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, através da vida de Paulo, eu quero que você vá comigo lá, na carta de Paulo aos Filipenses. O que é que nós precisamos conhecer, para que então o Evangelho, ele cumpra a sua missão na vida do homem? Porque nós temos ouvido aqui já desde domingo passado, que a função da igreja não é atender às necessidades básicas e materiais das pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está aqui com a missão de distribuir cesta básica. Esta semana saiu na internet uma manchete, acho que muita gente viu isso: 3,3 bilhões de reais que foram desviados do Bolsa Família. 3,3 bilhões de reais só esse ano que foram desviados do Bolsa Família. E muitos envolvidos são empresários. Imagine, empresários recebendo Bolsa Família. Aí nós conseguimos entender um pouco disso quando nós olhamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, veja, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é raiz do quê? De todos os males, todos os males. E a Bíblia diz que na corrida desenfreada para se conquistar e ter dinheiro, muitos estão se destruindo, estão se despedaçando. O apóstolo Paulo, abra comigo a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 3, verso 4 a verso 10. Diz assim a palavra de Deus: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo dizia, e está dizendo com estas palavras, que a sublimidade do conhecimento de Cristo é superior, é melhor do que qualquer outra coisa. Se você quer realmente viver uma vida plena, você tem que andar mais perto do Senhor Jesus, conhecer mais da sua vontade, da sua palavra, saber a respeito dele, o que ele pensa, o que ele acha e que planos que ele tem para você. Nós ficamos olhando para as circunstâncias, para o momento em que nós vivemos, e esse momento que nós vivemos na nossa sociedade é um momento de profunda distração e desmotivação. Tanto é que as pessoas agora, elas se empolgam com mensagens motivacionais. Existem púlpitos que pregam mensagens motivacionais. Existe um pastor americano, eu não vou citar o nome dele aqui, famosíssimo, que ele junta 40 a 50 mil pessoas nos finais de semana na sua igreja. E sabe o que ele faz? Ele não prega contra pecado. Ele disse num programa de televisão que as pessoas já têm tantos problemas durante a semana, as pessoas já passam por tantas lutas e dificuldades, já têm tantas privações e pressões durante a semana, que quando elas vêm para a igreja, elas não querem ficar ouvindo uma mensagem sobre pecado, sobre culpa, sobre coisas que as condenem e que as confrontem. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, está dizendo aqui que a sublimidade do conhecimento de Cristo é melhor e superior a qualquer outra coisa que nós podemos alcançar. Será que nós entendemos a profundidade disso? Será que nós conseguimos compreender o quão isso é importante para nós, quando nós estamos pensando amanhã nas contas que nós teremos que pagar, no meio do mês que está chegando, e o que nós recebemos não deu para chegar nem na segunda semana, e como é que vamos chegar até o final do mês? Não é assim? Não é assim que muita gente pensa? Na segunda semana o dinheiro já acabou, agora como é que eu completo os outros 15 dias? E nós ficamos oprimidos, ficamos pressionados pelas dificuldades, pelas circunstâncias, e nos distraímos. E quando Paulo fala aqui aos Filipenses, ele fala de algo que nós precisamos. Para ter o conhecimento de Cristo, é necessário algumas coisas. Para ter esse conhecimento, ele diz o seguinte, João diz lá em capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sem este conhecimento de Jesus Cristo, não há a menor possibilidade de nós usufruirmos a vida eterna. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui que ele faz um comparativo entre a sua posição social. Ele poderia muito bem ser considerado uma pessoa de êxito. É o que nós poderíamos chamar na época que ele era uma celebridade. Ele era hebreu de hebreus, era cidadão romano, tinha estudado aos pés de um famoso rabino, Gamaliel, era poliglota, era um homem de posses, era empresário, porque a palavra de Deus diz que ele era fabricante de tendas, e naquela época, hoje fabricante de tendas não, mas naquela época era algo bem importante, né? Hoje, proprietários de camelos, só se for zoológico, né? Mas na época, proprietário de camelos era proprietário de carros, de meios de locomoção. Era um homem que nós diríamos assim, que pessoalmente e humanamente falando, era uma pessoa de sucesso. Era uma pessoa exitosa, era uma pessoa que tinha conseguido um patamar de reconhecimento na sociedade. O apóstolo Paulo era alguém que podia dizer, me sinto realizado, e acredito que estou fazendo a obra de Deus. Tanto que recebeu cartas, e nós sabemos que ele era Saulo de Tarso, recebeu cartas para perseguir os cristãos, e o próprio Estevão morreu aos seus pés, e ele segurou a roupa de Estevão, quando o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo estava sendo apedrejado e morto. E ele tinha poder, e não é o que as pessoas querem hoje, poder, não é o que as pessoas querem hoje, status, dinheiro, fama, não é atrás disso que as pessoas andam e procuram? O apóstolo Paulo tinha tudo isso, e é isso que ele diz nessas palavras aqui. Mas ele diz para todos nós, de forma chocante, que
Sim, deveras, verso 8, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que mensagem é esta, pastor? Que palavras são estas? Que o apóstolo Paulo vem dizer que ele perdeu tudo. Ele chegou no momento que ele tinha conquistado tantas coisas, mas daqui a pouco perdeu tudo, porque ele literalmente abriu mão de tudo o que ele tinha, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Isto é justiça social, porque Jesus nos é suficiente. O que nós precisamos, o que todo homem precisa, é conhecer a Jesus, é conhecer a Cristo. Não adianta você distribuir e dar cesta básica, não adianta você querer dar coisas materiais, dar presentes, dar bons conselhos, dar mensagens de autoestima. Se Jesus não está em nada disso, em nada disso. Tem um irmão aqui na nossa igreja, né, que contou certa vez uma experiência de que nós aqui dávamos cesta básica em Cristo Centro. Tinha uma época que a igreja Cristo Centro estava entregando em torno de 350, 360 cestas básicas. Um absurdo, uma coisa assim, um valor altíssimo. Tinha alguns irmãos aqui que davam muitas cestas básicas, empresários, e chegamos a um valor de quase 400 cestas básicas. O irmão que está aqui, que eu não vou falar o nome dele, foi entregar uma cesta básica em uma casa, e quando ele chegou naquela casa, ele abriu o portão. O mato da casa, do quintal, estava desse tamanho aqui, ó, do chão até aqui, tá? Um mato desse tamanho. Passou pela casa e ouviu lá no fundo um som de pagode. Passou pela cozinha, umas garrafas de pinga em cima da mesa. E essa família estava recebendo uma cesta básica. Isso nos revolta, né? Causa indignação, mas essa é a natureza do ser humano, essa é a natureza do homem. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 6:6, depois você olha, que todo pensamento do homem é mau, toda inclinação da carne é má, tudo que vai pelo coração do homem, tudo que ele deseja, ele tende sempre para o mal. E isso no verso 5. No verso 6, diz então que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então o que nós precisamos, irmãos? De justiça social é de distribuir coisas, ou nós precisamos entregar Jesus para as pessoas, ou nós precisamos colocar Jesus dentro do coração das pessoas, ou nós precisamos falar da palavra de Deus e entregar a mensagem da cruz. Quantas vezes nós não encontramos pessoas que entram na nossa casa? Essa semana mesmo está ficando comum isso. Técnico da Vivo, eu vou falar mesmo porque é uma propaganda negativa, né? É um técnico da Vivo lá em casa, e toda vez que vem um técnico lá, é um técnico novo, e eu aproveito para falar de Jesus para ele, para lhe dizer que a sua eternidade está em risco, a sua vida está por um fio, e que ele está caminhando a passos largos para o inferno. É disso que ele precisa, é disso que aquele teu vizinho que mora do seu lado ali, que está pobre, que está endividado, que está amargurado, que está pensando em se matar, ele precisa de Jesus que está em você. Mas nós temos dúvida se Jesus muitas vezes é suficiente para nós, porque nós achamos que está nos faltando muita coisa, e não entendemos que Jesus é suficiente. Nós temos canções aqui que nós cantamos, né? Que nós falamos que tudo que eu preciso é de Ti, Jesus. Tudo que eu necessito está em Ti, Jesus. Já disse alguém certa vez que os momentos mais hipócritas da nossa vida são os momentos quando nós cantamos determinadas canções, porque nós falamos coisas que são totalmente hipócritas. Estamos cantando e declarando e dizendo coisas que nós não vivemos e que nós não acreditamos. Paulo diz assim: olha, eu considero tudo como esterco. Tem outra versão que diz esterco. Eu considero tudo como esterco pela sublimidade do conhecimento de Cristo, porque sei quem Jesus é. Ele me é suficiente, Ele é tudo que eu preciso, Ele é a alegria
o que me faltava. Ele é aquilo que preenche o vazio da minha existência, do meu coração. Ele é aquele que aplaca a fome, não somente do meu estômago, mas Ele coloca paz na minha alma, paz que transcende tudo, paz que excede todo entendimento, paz que o mundo não tem e não pode dar. Jesus é tudo isso e muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que as nossas palavras podem expressar. Por isso Ele te deu línguas estranhas. Jesus é muito mais do que a nossa mente pode compreender. Por isso nós teremos um corpo glorificado, porque para entender, compreender e assimilar a sublimidade de quem é Jesus neste corpo, nessa mente, será impossível. Mas eu tenho que viver o resto dos meus dias procurando saber quem é Jesus, o que Ele representa para mim, o que eu faço com Jesus. Como Pilatos, que ficou diante dessa questão tão crucial na sua vida, e nós sabemos o que aconteceu. Quando então o povo gritou e escolheu Barrabás, e Pilatos diz assim: o que farei então de Jesus chamado Cristo? O que farei? Na verdade ele estava perguntando, ele estava levantando uma questão para ele mesmo: o que é que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? E o povo grita: crucifica-o, crucifica-o, rejeitando a Cristo. O mundo rejeitava a Cristo, o mundo rejeita hoje a Cristo, o mundo continuará rejeitando a Cristo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode rejeitá-lo. Sabe por quê? Porque o pecado da minha ignorância Deus não leva em conta. Você sabe disso, né? Pela palavra. Mas quando nós temos conhecimento e aprendemos, os nossos olhos são abertos, tira-se o véu da ignorância e nós sabemos quem é Jesus, os nossos pecados terão um peso muito mais grave. Você sabia que existem níveis e graus de sofrimento no inferno? Você sabia que existe disso? Que tem pessoas que vão sofrer mais do que outras? Você sabia disso? Está aqui na palavra. Aqueles que com conhecimento sofrerão açoites, mas aqueles que pecaram com pouco conhecimento sofrerão poucos açoites. Mas aqueles que pecaram com todo conhecimento sofrerão muito mais do que açoites. Isso não deveria te surpreender. Não deveria te surpreender. Quem é Jesus? O que eu faço com Ele? Jesus é a resposta para a justiça social deste mundo? Sim. Jesus é a resposta. Jesus é a solução. Por isso que o mundo está dando uma guinada nesse momento, irmão. Você está percebendo? O mundo está dando nesse momento uma guinada radical para os valores. As pessoas estão rejeitando a homoafetividade. O mundo está rejeitando a esquerda. O mundo está rejeitando as ditaduras. E estão já voltando para os valores da família, os valores mais básicos da sociedade. O mundo está dando uma guinada, uma mudada radical. Por quê? Porque eles experimentaram, isso é o que o nosso apóstolo estava falando hoje cedo, porque o mundo estava vendo o seguinte, está começando a perceber que essa filosofia, este ensino diabólico e satânico, transmitido pelos ateus, pelos comunistas, pelos socialistas, não está satisfazendo as necessidades do homem. E então estamos jogando todos para a sua pertinente latrina. Paulo diz: olha, eu jogo fora tudo, eu desconsidero, eu não acho importante, eu não quero. Tudo isso que eu conquistei, eu abro mão pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha, João Batista, vá comigo lá em Lucas 7, 20 a 22. O contexto aqui é o seguinte: os discípulos de João Batista foram enviados por João Batista para perguntar a Jesus. E diz o verso 20: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar. Preste atenção, irmão.
És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Abre um parênteses aqui, interessante como que João Batista teve um momento de fraqueza, de dúvida no seu coração, mas ele era um homem especial, diga-se de passagem, porque Jesus disse que de ventre de mulher não havia nascido um homem semelhante a João Batista. Mesmo assim, ele teve o seu momento de fraqueza e de dúvida, pouco antes de morrer. Fecha o parênteses. És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Agora preste atenção, olha aqui para mim. As próximas palavras que você vai ler aí são muito importantes. Eu não sei como diz a tua versão, mas aqui a minha versão da Bíblia diz o seguinte: naquela mesma hora, diga assim comigo, naquela mesma hora. De novo, naquela mesma hora. Naquela mesma hora. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Isso é justiça social. Aqui não está dizendo que Jesus multiplicou o pão, e nessa hora ele não multiplicou pães. Aliás, foi só Jesus que multiplicou pães e peixes. Ele não distribuiu esmolas. Não. O que ele fez aqui? Ele manifestou o poder de Deus. Ele manifestou a sua soberania. Ele manifestou o seu amor. Ele manifestou a sua graça. Ele manifestou a sua bondade. Ele manifestou a sua divindade. Ele manifestou a sua misericórdia. Ele manifestou a sua compaixão. Isso é justiça social. Isso é poder de Deus. Isso é a mensagem do Evangelho. Jesus não disse uma única palavra. Presta atenção. Jesus não disse nenhuma palavra. Ele fez ações. Ele realizou, executou ações. Ele colocou em prática. E não é isso que falta muitas vezes para nós. Não é isso que está nos faltando. É nós colocarmos em prática. É nós operarmos através do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse nenhum discurso naquela hora. Ele poderia chamá-los do lado e apresentar toda a fundamentação dos profetas do Velho Testamento, provando e mostrando que ele era o Messias. Mas Jesus fez isso? Não. Diz assim: naquela mesma hora, Jesus curou muitos de flagelos, de moléstias, expulsou demônios, espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Naquela mesma hora. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. Esta é a mensagem que tem que estar nos nossos púlpitos. Mas não, eu não estou me referindo a este púlpito aqui. Eu estou me referindo a este púlpito aqui, aonde Jesus tem que estar, aonde a mensagem tem que estar latente e gritando para o mundo, dizendo: olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo é a resposta, Jesus Cristo é aquilo que você necessita, é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Você tem problemas financeiros? Eu estou com grandes dificuldades financeiras, eu estou com vários problemas financeiros, eu tenho aí muitas dívidas, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você está com problema de saúde? Jesus Cristo é Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Você está precisando de justiça na sua vida? Está passando por momentos terríveis de opressão e de divisão na família, no seio da família, no trabalho? Jesus é Jeová Sidkenu, justiça nossa. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós necessitamos. E Ele tem que ser a nossa única mensagem, irmãos. A nossa única mensagem. Não é difícil, é? Quando você tem um foco pensando naquilo que você vai dizer. O que eu tenho que dizer, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que viver é Cristo. E Ele tem que ser o Senhor da minha vida em todo instante, em todo momento. Mas esse conhecimento, ele tem um preço. O apóstolo Paulo fala que ele abandonou e deixou tudo pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí nós vamos lá em Isaías 55, verso 1. Isaías 55, verso 1.
diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse conhecimento não tem preço. O preço não tem preço. A sublimidade do conhecimento de Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz, e o que o Senhor pede de nós? Ele não pede a nossa casa, Ele não pede o nosso dinheiro, a nossa conta bancária. O que é que Ele pede de nós? Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. O nosso coração. O coração de onde procedem todos os nossos desejos, sejam eles bons ou ruins. Esse conhecimento que o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, ele nos libertará. Ele nos liberta. E é Ele que é capaz de libertar o mundo também da sua era das trevas. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Este conhecimento traz libertação para a sua família, traz libertação até mesmo para aquele seu parente, aquele seu amigo, que você não acredita que tem mais salvação. Esses dias eu estava conversando com meu filho e falando com ele a respeito de algumas coisas de Deus, e ele disse: mas por quanto tempo eu tenho que orar por isso? Eu falei: filho, não tenho a menor ideia. Essa resposta eu não tenho. Quanto tempo? Para determinadas coisas nós oramos e a resposta é imediata, não é assim? Parece que já estava pronto, parece que já estava na porta e recebemos. Para outras coisas, as nossas orações, elas demoram um pouquinho mais. Eu tenho um irmão que é um ano mais novo do que eu me recordo, eu oro por ele há 40 anos, pela sua salvação, pela sua libertação. E de novo ele está numa outra clínica de recuperação, de drogados e viciados. Homem casado, que já teve a família toda destruída, já não tem mais esposa, já não tem mais família, e eu tenho orado por ele durante 40 anos. Os meus pais oraram por ele a vida inteira, e já foram com o Senhor Jesus. Por quanto tempo nós temos que orar? Até que Deus faça a sua obra, porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Temos que crer assim. Este conhecimento vai trazer libertação, mas essa libertação tem que começar em mim. Tem que começar em mim, tem que começar na minha casa, tem que começar no meu exemplo, no meu próprio testemunho. Me libertar dos meus medos, dos meus fantasmas, dos meus conceitos que eu mesmo estabeleci para mim. Muitas pessoas têm realmente dificuldade de ter uma vida transformada, porque não abre mão do seu orgulho, porque não abre mão da sua arrogância, da sua prepotência. Não são capazes e não estão dispostos a se humilhar diante de Deus. Por que humilhar-se diante de Deus é tão difícil? Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o profundo e o escondido. Não há nada que esteja encoberto que Ele não possa ser revelado. E quando nós vamos diante de Deus e queremos nos humilhar, Deus sabe se realmente isso é verdade ou não. Eu sei, irmãos, que nessa noite você pode estar meio em dúvida sobre aquilo que estamos falando aqui nessa noite. Que o Espírito Santo ele venha aplicar e venha trazer entendimento ao nosso coração. Agora, dentro disso que nós aprendemos aqui, que Paulo fala, de que maneira que eu posso adquirir a sublimidade do conhecimento de Cristo? 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Como é que eu posso? Vamos partir para a aplicação daquilo que nós estamos falando. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu tenho que mortificar a minha carne. Lá no Evangelho, no livro de Romanos, capítulo 7, o mesmo apóstolo Paulo, ele fala da sua luta e da sua dificuldade íntima.
em viver uma vida santificada. Porque ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu não quero fazer, isto eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. E lá em Romanos 6,6 diz que o corpo do pecado tem que ser destruído. Tem que ser destruído. Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Eu tenho que entregar essa vida. Pode ser que, como oleiro, Deus esteja nessa noite olhando para um vaso que não quer se quebrar, olhando para um vaso que se acha autossuficiente. Nós muitas vezes nos julgamos autossuficientes e achamos que dessa enrascada eu posso sair sozinho, eu posso resolver da minha maneira, da minha forma, mas sem morte, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Se o corpo está muito vivo, eu vou usar até uma palavra que não existe, muito vivão, estou inventando aqui uma palavra, muito vivão, muito vivo, o espírito está morto. Quando o corpo está morto, a carne está enfraquecida, o espírito sim se manifesta. Porque quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Para que cheguemos até a sublimidade do conhecimento do nível que o apóstolo Paulo está falando, talvez tenhamos que passar algumas provas, algumas dificuldades, algumas lutas e privações, tais como, por exemplo, o homem citado na Bíblia depois de Jesus como o homem que mais sofreu, como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. De contigo andar, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, para conhecer a Cristo e a sublimidade da sua revelação, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Deus está fazendo você passar por algumas situações na sua vida, entenda isso, que não agrada o coração de Deus, porque da mesma forma como nós sofremos, Deus sofre conosco. Ele permite que nós sejamos feridos muitas vezes e machucados, mas ao mesmo tempo Ele também é ferido e machucado, porque somos templo e habitação do seu Espírito. Se sofremos, Ele sofre conosco. Se padecemos, Ele padece conosco. Se nos alegramos, Ele se alegra conosco. E por isso que nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para te dizer que algumas situações na sua vida que você não entende porque está passando, isso é um tratamento de Deus, está dentro da vontade permissiva de Deus. E com certeza, meu querido e minha querida irmã que estão aqui nessa noite, não é para a nossa destruição, não é para o nosso sofrimento, não é para a nossa perdição, mas é para a nossa restauração, completa restauração e edificação, para chegarmos à estatura de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, olhando sempre para Cristo, autor e consumador da fé. Quantos aqui nessa noite entendem isso e querem mais deste conhecimento? Mais deste conhecimento. Conhecimento é tudo, conhecimento é poder. O mundo prega isso, o mundo ensina isso, o mundo entende dessa forma. Conhecimento é poder. Ignorância é o oposto, é o inverso. Quanto mais conhecemos de Cristo, quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais nos submetemos a ele, mais a nossa vida vai ser transformada, mais o oleiro vai ter condição de olhar o vaso e encontrar ali algumas trincas que estão para o lado de fora, e algumas pessoas veem, mas você mesmo não vê. Mas o mais difícil ainda é ele encontrar trincas que estão para o lado de dentro, aonde ninguém vê, nem você vê, mas ele sabe que está trincado pelo lado de dentro. É como alguns carros
de antigamente. Os homens talvez entendam melhor isso. Que parecia que estava a lataria perfeita. Aí aparecia um pontinho de ferrugem. Aí você tocava o dedo assim e entrava a mão na lataria. Estava tudo podre. Porque a ferrugem vinha de dentro para fora. Às vezes a trinca está pelo lado de dentro. Você é o vaso. O Senhor Jesus é o oleiro. Ele está esmagando e apertando o barro para fazer um vaso novo. Você é um barro, e você escolhe se você é um barro dócil, é um barro maleável, é um barro rebelde, duro, difícil, que precisa ser quebrado. Quando o vaso não está de acordo com aquilo que o oleiro quer, ele fatalmente tem que quebrar o vaso, destruir e fazer de novo. Mas o mais sublime de tudo isso é que, como o oleiro divino, Deus ele não nos pega como um vaso quebrado e nos lança no cemitério das cerâmicas, no cemitério dos vasos. Esse mesmo barro, ele quer fazer um outro vaso, um vaso novo, para a honra e para a glória dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Precisamos aprender, todos nós, a começar de mim, nós precisamos aprender algo que é essencial para a nossa vida, para termos sucesso na nossa vida, seja vida ministerial, seja vida familiar, profissional. Nós precisamos aprender a pedir o que nós queremos. A palavra de Deus diz que nós não temos porque não pedimos, porque quando pedimos, pedimos mal. Jesus, em várias situações, tinha que questionar e perguntar para a pessoa: o que você quer que eu te faça? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que procura, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Saber pedir é uma arte. Saber pedir é algo maravilhoso. Você sabe pedir para Deus? Você sabe pedir para Deus? Como tocar o coração de Deus? Como chamar a atenção de Deus para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa? Você sabe fazer isso? O Espírito Santo te dá sabedoria. Vamos colocar em prática isso. Agora vamos orar. Se você tem petições a fazer, faça as tuas petições. Se você tem que fazer uma confissão, se você tem que fazer uma confissão de arrependimento, de confessar os seus pecados, confessar as suas limitações e falhas, com relação àquilo que Deus já falou ao teu coração, faça agora. Eu não posso fazer por você, porque o Espírito Santo é quem perscruta e conhece o coração de cada um. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por este tempo tão precioso que nós passamos em Tua presença, Pai, em que nós estamos desejosos, verdadeiramente desejosos, Senhor, de obtermos coisas novas do Senhor para nós, obtermos coisas novas, ó Deus, em nosso ministério, obtermos coisas novas, Senhor Deus, em nossa família, em nossa casa, em nosso lar. Nós queremos as respostas, ó Deus, das nossas orações. Aonde estão, Senhor, as respostas que nós buscamos? Aonde está, Senhor Deus, a resposta pela qual nós clamamos? E estamos, ó Deus, esperando no Senhor. Tua palavra diz no Salmo 68 que o Teu nome é já, o Teu nome é agora. E nós clamamos, ó Deus, a um Deus que responde, a um Deus que não tem os ouvidos agravados, a um Deus que ouve. Tu não és um ídolo mudo, Senhor, que tem olhos, mas não vem, tem boca, mas não fala, som algum sai da sua garganta, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Tu és um Deus vivo, Senhor, que está aqui nessa noite, nesse lugar. Tu estás aqui presente, Senhor, olhando para o coração de cada um, Senhor.
nós não podemos te ocultar, te esconder coisa alguma, Senhor, porque Tu nos conheces. Quando ainda estávamos informes, sendo, Senhor Deus, formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor sabia, ó Deus, que esse dia nós estaríamos aqui clamando em Tua presença, Pai. Nós te pedimos uma verdadeira revolução e regeneração em nossa vida, Pai, em nossa igreja, em nossa casa, em nosso lar, em nossa nação, em nosso país. Começa, Senhor, através de nós, para que tudo venha mudar, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha mudar, ainda que, Senhor, para isto, dores venhamos a ter que sentir, Senhor, ainda que tenhamos que sentir algumas dores, ó Pai, para trazer à vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Não queremos viver na mesmice, não queremos viver, Senhor Deus, na rotina, Senhor, de uma vida sem sentido, vazia, porque o final e o caminho disto, Senhor, é a crise existencial, e nós não queremos e não podemos, porque temos o Teu Espírito habitando em nós. Faze de nós, ó Pai, ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo, abrigo no deserto, Senhor. Faze-nos, ó Deus, ser pão para o faminto, água para o sedento, Senhor, e usa-nos, ó Deus, como instrumento de manifestação da Tua glória para este mundo, porque a ardente expectação deste mundo da natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, e leva-nos, ó Deus, para lugares onde o Senhor quer nos enviar, porque, Senhor Deus, entendemos que para alguns de nós, ó Deus, para alguns de nós que estamos aqui, o Senhor vai levar para algum outro lugar, Senhor, para lhe manifestarmos a Tua glória, para lhe manifestarmos, ó Deus, a luz de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para Te obedecer, Senhor, para Te obedecer, Senhor, custe o que custar. Nós oramos, nós Te pedimos, nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando, mas só um minutinho. Eu queria fazer um apelo, uma pergunta. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça. Você que está aqui nessa noite e que ainda não entregou a sua vida a Jesus, nós queremos te dar essa oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você quiser assim fazê-lo, nós vamos orar. E se você quiser, você pode repetir esta oração e entregar a sua vida a Jesus. Talvez estejamos aqui só entre irmãos, como família, mas não podemos deixar de dar esta oportunidade. Se você quiser e você não fez esta oração, você vai orar comigo assim, e a igreja vai estar em oração. Agora não é momento de você se distrair, não é momento principalmente de você andar. Não pode haver movimentação, e nem fala, e nem conversa, mas é hora de você clamar aí onde você está. Se você quiser, você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, se você está disposto a se reconciliar com o Senhor e entregar a sua vida ao Senhor, você pode fazer essa oração comigo. Você pode dizer assim depois de mim: Senhor Jesus, nessa noite eu Te entrego a minha vida. Eu sei que o Senhor tem um plano perfeito para mim. Eu reconheço que sou pecador. Eu Te peço nesta noite que o sangue de Jesus lave e purifique os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me dá hoje um lar no céu, em nome de Jesus. Amém. De cabeça baixa, de olhos fechados. Alguém que orou assim nessa noite, que fez essa oração comigo? Alguém aqui? Levante a sua mão, diga assim: eu fiz essa oração, eu precisava ter feito essa confissão. Alguém aqui nessa noite? Alguém? Levante a sua mão, diga assim: eu fiz essa oração. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, vamos terminar. Depois da oração nós vamos terminar, e o culto só termina depois que a música acaba. Amém. Levante comigo a sua mão e vamos orar. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui em Tua presença, Senhor, como igreja, como irmãos, celebrando, Te adorando, Senhor, e Te louvando. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de conquistas,
Uma semana, Senhor Deus, de portas abertas, de respostas, Senhor. Uma semana, Senhor Deus, de milagres. Nós cremos num Deus que atua e que opera poderosamente. Por isso nós clamamos a Deus para que seja uma semana de bênção e de vitória, Senhor. Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Senhor, poucos dias ainda faltam, Senhor, para o término deste ano, mas sabemos que é suficiente para o Senhor operar grandes coisas em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. Nós cremos, nós confiamos e esperamos a Deus confiadamente, Senhor Deus, e te louvaremos e te glorificaremos, e a nossa boca, Senhor, se encherá de júbilo para testemunhar e dizer sobre a tua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos assim agradecidos. Amém? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe.